Deus, Ele não vai nos obrigar a viver o plano para o qual Ele nos criou para viver. Você vai ser orientado, mas a escolha sempre vai ser sua. Todos os conselhos que nós ouvimos a respeito da Bíblia Sagrada, que nós temos ouvido todo esse tempo, conselho a respeito dos jovens, como se comportar, como conviver com os pais, como conviver na escola, como conviver na sociedade, isso é um conselho, mas a escolha vai ser dos jovens. O conselho para os casais é conselho, mas a escolha vai ser dos casais. Então você precisa entender isso, que Deus não vai obrigar-nos a fazermos nada. Só que também entenda, Deus não é obrigado a te levar a morar com Ele na eternidade. Deus, Ele nos dá a informação, Ele nos direciona e ainda mostra o resultado. E além de mostrar o resultado bom que nós vamos ter se nós ouvirmos a sua voz, Ele também mostra o resultado negativo que vamos ter se nós deixarmos de ouvir e continuar vivendo como nós estamos vivendo. Pastor, não mudou nada, continua da mesma forma. Fez uma escolha, houve um comportamento diferente, houve uma atitude diferente, porque não é só ouvir, irmão. Às vezes a gente acha que está na igreja, só ouvir é o suficiente. Não, o próprio Jesus diz no Mateus capítulo 7, versículo 20, mais ou menos ali para frente, Ele vai dizer sobre o homem que edificou a casa sobre a rocha e o que edificou a casa sobre a areia. Nós falamos sobre isso lá no começo, mas o que chama a atenção, Ele fala que estas pessoas são as que ouviu a sua palavra e as colocou em prática, e as que ouviu a sua palavra e não praticou. Então Ele fala assim, as que ouviu essa palavra e as praticou é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora aqueles que ouvem, ou seja, que está no mesmo ambiente que nós, que senta como nós sentamos, que ouve as mesmas palavras que nós ouvimos, mas não pratica, Ele fala, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Então Ele está falando que aquele que ouve e pratica, aquele que ouve e não pratica, vai chegar um momento que as duas casas vai vir tempestade sobre ela. Irmão, eu estou te orientando, por quê? Porque vai vir uma tempestade a qualquer momento aí, vai vir um vento forte a qualquer momento, e se você não mudar as suas atitudes, não mudar o seu comportamento, a sua casa não vai ficar de pé, ela vai cair, ela vai entrar em ruína. Então entenda, se você não colocar em prática, esse ensinamento não é uma ameaça, é uma orientação bíblica. Se você não colocar em prática o ensino da Bíblia Sagrada, quando chegar a ruína, você vai ter que se calar diante da verdade que você negou vivê-la. O que vai te levar à eternidade é viver a palavra de Deus. E viver a palavra de Deus é uma escolha que cada um de nós temos que fazer. A irmã Naira Braia não vai poder viver a palavra de Deus para você ser salvo. Você vai ter que viver a palavra de Deus para você ser salvo. A Manuela é a mesma coisa, e assim os casais. O Elias não vai poder viver a palavra de Deus para a Vanessa ser salvo. Não, todos nós no individual temos que colocar em prática a palavra de Deus, para todos nós no individual nos sermos salvos. É aí que entra quando nós dizemos sempre e ouvimos que a salvação é individual. Por que individual? Porque cada um tem que praticar a palavra de Deus para ser salvo. E eu estou falando disso de um padrão, um princípio que Deus estabeleceu para a sua igreja. Para viver o propósito de Deus, temos que andar nesses princípios. Caso ao contrário, é em vão a sua estadia neste lugar. Viver uma vida de mentira dentro da igreja, ouvindo a verdade, ouvindo a palavra e não colocando em prática, sendo em vão. Não muda como esposo, não muda como esposa, não muda como filho, não muda como pai, não muda como cristão, não muda como servo. O que está fazendo na igreja, irmão?